Eu queria falar hoje um pouquinho sobre a questão dos trânsitos, material de um livro chamado A Astrologia da Autodescoberta, estudo de potencialidades reveladas por sua carta natal, com ênfase em Netuno, Plutão, Lua e nos trânsitos dos planetas exteriores. É da editora Pensamento, né? Esse livro aqui, tá? Então, o que acontece? Para quem não sabe, que não conhece a astrologia, a gente entende que os trânsitos são ciclos, que na verdade a astrologia é um saber milenar que vai trazer esse estudo desses ciclos, não só do momento que os planetas estavam, na hora que você nasceu, que vão trazer uma jornada heróica, mas também os ciclos que você vai estar vivenciando, né? Isso é o principal. Então, cada planeta tem um ritmo, tem um significado, tem um ritmo, ou seja, tem um período, né, em que ele se movimenta. E esse livro aqui, ele vai trazer esse estudo sobre ciclos. Então, eu indico bastante para quem quer compreender melhor. É uma dica de leitura, né? Para quem quer entender melhor a questão dos trânsitos planetários, né? Porque nós temos muitos conteúdos dentro do mapa. Então, esse livro ele vai se dividir aqui no capítulo em que ele vai falar sobre a Lua e os nodos, né? Muito interessante. Então, são dicas de como é que funciona a Lua. Ele vai colocar a questão de como que você pode recriar a sua criança interior a partir do conhecimento da posição da sua lua no seu mapa. E aí vai falar dos signos lunares, né? Depois ele vai falar da questão da lua nova, da lua cheia, né? O uso da tabela das lunações, como é que a gente pode entender isso dentro do nosso mapa individual. E vai falar também sobre um tema que eu acho super rico, né, em astrologia, que eu acho um toque muito especial, que é falar sobre os nodos lunares no nosso mapa. Porque os nodos lunares, né, que é a cabeça e a cauda do dragão, eles vão falar sobre o nosso propósito de vida. Então esse livro vai falar sobre o nodo sul, o nodo norte, a integração entre esses eixos nodais. O que é que isso influencia na sinastria, no trânsito? Né? Como é que a gente pode interpretar isso no trânsito? Ou seja, os ciclos, o nodo, né? E esses trânsitos no ciclo no mapa, o seu mapa natal, por exemplo. É muito importante dizer isso. E aí a parte 2 se divide entre a compreensão dos trânsitos dos planetas exteriores, e daí o autor vai colocar, na verdade, desculpa que é Tracy Marques, né? Então, ela vai colocar aqui um passo na formação do astrólogo, que seria como você interpretar esses trânsitos, os planetas natais em aspecto com os trânsitos. E aí, o que acontece? Eu acho que o ponto principal aqui, para quem está estudando astrologia, é entender o trânsito planetário, ou seja, o movimento daquele planeta em relação ao seu mapa de nascimento, em relação à formação da sua personalidade e as mudanças que a gente vive nos nossos ciclos pessoais e planetários, né? Porque o autor vai colocar que a gente precisa primeiro entender que os trânsitos significam, o que é que eles significam em termos do nosso desenvolvimento. Por exemplo, o trânsito de Saturno vai dizer as áreas em que a gente tem que amadurecer, em que a gente vai sentir aquela foice de Saturno batendo para saber se aquela área ali é o desafio, né? Você enfrentar os desafios com paciência, com parcimônia, né? Com determinação. Então vai trazer muito esforço. Um trânsito de Netuno vai trazer um pouco de confusão, vai trazer ilusão, vai trazer também a espiritualidade, mas também Netuno traz o caos. Então vai depender muito do ser humano, do caráter desse ser humano,
também esses trânsitos. Isso é importante que o astrólogo que está em formação possa entender. Por quê? Porque assim, vamos lá, um trânsito de Netuno, se Netuno é um planeta que remete à espiritualidade, né, que remete ao mundo das águas, ele também pode remeter também à ilusão. Então a gente sabe que pessoas procuram a expansão de consciência por meio da meditação, do yoga, do autoconhecimento, né, de compreender a sua mediunidade, e outras por meio de alucinógenos, de drogas, né? Acontece isso. Então, assim, isso vai depender do caráter, isso vai depender do momento da vida que a gente está passando, e que a gente, às vezes, nem é determinado. O trânsito já vai trazer uma força maior para que, se a gente não está com uma estrutura tão sólida, né? Se a gente não consegue se enxergar interiormente, a gente acaba se perdendo. Então é isso, é só uma indicação de livro que eu queria fazer. Astrologia da Autodescoberta. Também da editora Pensamento, como outro livro que eu havia indicado, do Stephen Arroyo, né? Esse livro tem várias sugestões práticas, então eu sugiro muito. Vou até falar sobre cada capítulo, se houver um interesse. Bota um likezinho embaixo, comenta o que você quer, que aí eu vou falando sobre cada capítulo. Por exemplo, tem um interessantíssimo aqui, né? Que é o capítulo 6, Netuno, como nadar nas águas cósmicas. Então vai falar dos estados netunianos de consciência, né? Dos estados alterados, de como enfrentar a confusão netuniana. E todo netuniano, né, sabe que no meio dessa espiritualidade vem uma confusão mesmo, inicialmente. Então a gente precisa saber identificar isso para conseguir ter mecanismos de enfrentamento. E aí segue o livro, né? Meio de explorar essa névoa nebulosa, né? Que é Netuno. E aí tem uma parte que é bem interessante, que são fichas. Então aí tem aqui fichas para Netuno, como enfrentar a confusão. Aí fala, posição de Netuno, né? O signo. Aí pede para você descrever a natureza da sua confusão. Então, assim, é como se fosse uma anamnese, né? Eu vou, inclusive, bater uma foto dessa parte aqui e deixar disponível para vocês verem como é rico esse livro. E aí vou ficar sempre trazendo indicações de leitura, tá, gente? Porque acredito que tem muita gente que me acompanha, que não entende nada de astrologia, mas tem aqueles que são estudantes, e que são astrólogos como eu, né, e gostam de trocar informações sobre livros. E vão aproveitar agora que a lua está minguante em Áries, a força a gente volta para dentro, mas tem um aspecto que foi formado já tarde, né, com Mercúrio, então dá um impulso para as ideias. E aí isso veio bem de dentro do meu interior, né, essa ideia de compartilhar as leituras, para que os leigos não fiquem pensando que a astrologia é só, não sei, né? Uma coisa que assim, se inventou que não tem nem embasamento, tá? É isso aí. Um abraço.